Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para De Fatimo, que chegou. Oi. E também para Gardênia Pedrosa. Seja bem-vinda, Gardênia. E ótima noite, Oswaldo Borges. Opa, boa noite. Bom estudo para nós. Amém, que assim seja. A musiquinha falhou, viu, Roberto? Eu fui colocar aqui para compartilhar, entrou uma tela, né? Foi. E eu não sei por que que entrou a tela, era para entrar o áudio do computador, sei Mas lá, tudo tá sempre dá um certo. pane, sempre dá um pane, né? De um jeito ou de outro, você sempre dá uma coisa diferente aí. Mas é bom para a gente olhar os nossos egos, né? É, O que que a gente sente quando a coisa não dá certo como a gente estava planejando, né? é verdade. Se a gente percebe que o ego pulou ali, já é um bom momento para a gente aproveitar e pedir para a consciência divina, né, nos libertar do ego. Verdade. Muito bem. Quem gostaria de fazer a leitura hoje? Hoje a gente está sem os nossos leitores oficiais, né? Ó, o Mário Uhum. chegando também. Mário, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Boa Amém. noite. Bom, vai fazer a leitura, Celina? Posso fazer? Então, por favor, vamos lá, página 336, 3, 3, Ok, 6. primeiro parágrafo. O mais importante de tudo, ok. O mais importante de tudo
Escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Trabalhe para abraçá-los, utilizá-los, e todas as cores de pele mostrarão uma nova beleza interior, a qual ninguém será capaz de resistir. Então, todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. A aparência física de cada cor mudará e também se revestirá de uma nova beleza interior. Alguém quer fazer um Quando comentário esta sobre esse parágrafo? Porque esse parágrafo está em negrito e em itálico, né? Gostaria que a gente pudesse levantar as percepções aí ou dúvidas, né? Sobre esse parágrafo. E ele também chamou a atenção com a letra maiúscula aqui. O mais importante de tudo, escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Interessante, me chamou a atenção o fato dele dizer para a gente escolher os padrões, né? E que o mundo tem a oferecer. Ele está falando que. mais do que escolher padrões, é realmente trabalhar para atingir determinados padrões de elevada vibração, para a gente conseguir, então, ter um novo olhar para a, as cores, de todas as tonalidades. Então, a aparência, ela está condicionada por um processo de amadurecimento, refinamento das nossas frequências. Lembrando que algumas vezes eu comentei sobre o fato de que pés de galinhas, esse negócio engraçado que as pessoas falam, o bigode chinês, não. Tem um termo que vocês usam, Código de esse, barra. isso, código de barras, tudo isso são sujeiras acumuladas no corpo etérico, emocional e mental. Quando liberados, quando limpos, através dos nossos pensamentos, eles tornam você bonito e simultaneamente. Oi? Pode falar, é a de Fatima que está com o microfone ligado. É, todos ficam mais bonitos, então você vê mais beleza no outro, porque as suas sujeiras foram retiradas. É interessante, né? Ô, Roberto, Diga, Mário. você pode ler novamente essa frase aí que lhe chamou a atenção? Parágrafo. O mais importante, Celina, por favor. Tá? O mais importante de tudo, escolha os padrões mais. Escolha os. Hilton, feche o seu microfone, por favor, Hilton. Pronto, já O fechei. mais importante, o mais importante de tudo, escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Trabalhe para abraçá-los e utilizá-los de todas as cores de pele, e todas as cores de pele mostrarão uma nova beleza interior, a qual ninguém será capaz de resistir. Então, todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. A aparência física de cada cor e também se revestirá de uma nova beleza interior. Então, o que me chamou a atenção aí foram duas coisas, né? Primeiro, ele está falando de todas as raças, né? Pelo que eu estou entendendo, e de todas as culturas. E também, assim, ele reforça aí que
essa elevação de consciência, ela já está à disposição, né? Embora a gente saiba disso, mas a maioria ainda não está usufruindo dela, mas ele deixa bem claro aí, escolha, né? Então a gente tem a opção de escolher algo que já está acontecendo, né? Essa frequência, ela já teve sempre à disposição e agora está mais à disposição ainda do que provavelmente em outras existências, né? Mas eu me lembro daqueles que já conseguiram ultrapassar, né, essa escuridão do ego, né? E que já estão usufruindo, talvez de alguma forma, até mesmo ainda aqui nessa existência, dessa frequência mais superior, né? Então, isso só reforça que realmente isso é possível. Então, vamos aproveitar a ocasião. A gente tem que resolver a situação ainda nessa existência, viu? Quanto antes, né? Eu queria só Agora, apontar. o que me chamou a atenção foi aqui. Então, todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. Essa me chamou a atenção, porque tá aí, você faz a escolha, e essa escolha vai unir essas pessoas que estão na mesma frequência de boa vontade, que deve ter muita gente no universo, certo? Como tem o nosso grupo, e como já está no YouTube, na internet, vão aparecendo essas pessoas de boa vontade. E vai se somando, não é? E vai se criando a perfeita harmonia, através de junção de pessoas diferentes, de cor diferente, o que importa é a alma, não Sim. é a veste, é a alma. Esse aqui ele ressalta bem. Eu gostei muito dessa, dessa frase aqui, sabe? Me tocou muito. E, de um outro lado também, aqui o Cristo está reforçando em nós a necessidade da utilização de uma visão mais elevada para tudo. Porque a visão mais elevada, ela enxerga o que é, não o que parece ser. Que o que mostra visível é o que parece ser. E quando você rejeita essa primeira visão, não é o que parece, você está escolhendo os padrões mais elevados que aquela situação de mundo está te oferecendo. E aí o que é que ele fala? Ele diz que a gente tem que trabalhar para abraçar essa visão, abraçar esses padrões, porque tudo que nos vem, a visão, aos nossos órgãos do sentido, vem com o sentido de nos completar em algo. Na verdade, o trabalho está sendo feito em nós, em tudo que nós observamos. E esses são os padrões que o Cristo quer incutir em nós de maneira que a gente possa substituir os julgamentos apressados, que é da primeira visão. Que é assim, tudo que a gente vê, tudo que a gente contempla, o primeiro que salta à frente é a visão do ego. E essa você desviar dela. Não. Não é o que parece ser. E aí você vai carreado para a beleza interior do outro, que é a nossa semelhança, né? São os nossos padrões. E aí quando a gente encontra esses padrões, nós estamos trabalhando na unicidade crística. E daí por isso que ocorrem essas situações aqui, ó, que todas as coisas que nós observamos, elas mudam. A beleza, ela muda a partir dessa visão mais elevada. E aí ocorre o que? A união física, a união espiritual, que é a primeira união espiritual. E assim a gente vai transcendendo a visão do nosso ego. Porque nós temos todos nós, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira.
A gente acostumou a ter o julgamento apressado das situações. Eu estou andando na rua, por exemplo, aí eu bato o olho numa pessoa, porque ele não está muito bem vestido, ele tá com um olhar diferente, um comportamento diferente. Qual é o primeiro julgamento que vem na gente? É ladrão e quer me roubar. E, na verdade, você tem que pular ela. Ela veio assim para você curar essa parte. Não, não, nada é o que parece. Nada, é meu irmão que está vindo ali e é a maneira dele. Eu o amo da mesma forma que eu amo os outros. Eu estou vendo e o Pai está me mostrando além, porque ele também é consciência divina. Ele também é Cristo, que nem eu. Então, não é nada disso, primeiro. E aí, assim, o ego vai se esvaindo aos poucos, à medida que essas situações vai vindo para a gente vai discernindo, porque na verdade isso é discernimento. Quando você discerne o certo do errado. Tem um trechinho que ontem eu li um texto que foi me enviado e lá usou muito assim a, a escritura lá no Evangelho de João. João parece que João 11:30, não sei, eu esqueci qual que é o que está escrito. Eu só sei que é aquilo que ele fala assim, que o Cristo falou na pessoa de Jesus. Eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. É o Pai em mim que faz as obras. Então, aí eu vendo aquilo, aí ele falou assim, eu julgo conforme eu vejo. Se a gente não tomar cuidado com esse negócio, eu julgo conforme vejo, que é a visão dele espiritual, não é a visão física. Julgar para separar, para desunir. Não, eu julgo conforme eu vejo. E ele via com a visão crística. Então ele está vendo com a visão mais elevada. E aí ele julgava aquele, é meu irmão, é minha irmã, é gêmeos comigo, somos gêmeos da mesma placenta crística. Então, eu vejo que esse trechinho aqui, ele nos conduz para isso, Roberto. Por isso, o mais importante de tudo aí está em caixa alta, que é para a gente transcender o que está a letra, o que está na letra aqui, ir mais para o espírito, né? E eu vejo no espírito dessa letra isso. Eleve as suas visões e trabalhe com elas. Quando você trabalha com ela, você abraça o que o mundo está te oferecendo, que é o amor divino por trás das aparências. É isso que eu pensei. Legal. Boa. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Tem uma observação? Vou só dizer que essa palavra padrões, né? Escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Se você for na página 335, no parágrafo 6º, ele fala justamente quais são esses padrões aí. Ele está falando do padrão de consciência das pessoas, né? Elimine a aparência e sinta, perceba os padrões de consciência. Por isso que ele diz que todas as pessoas como é que é? Trabalhe para abraçá-los e utilizá-los, e todas as cores de pele mostrarão a nova beleza interior, a qual ninguém será capaz de resistir. Então, esse padrão aí é padrão de consciência, né? Só para deixar isso aí, Uhum. deixar mais Ô, interessante. Rodrigo, eu não sei se só sou eu aqui, mas para mim o teu áudio está bem baixinho, sabe? De Fatima, você fechou seu microfone aí. Mas deu para Ô, ouvir, Rodrigo. né? Eu estou dizendo, o de É, Rodrigo realmente estava mais baixo. Eu estava fazendo assim para dizer que estava baixo. é, para mim também o áudio chegou aqui bem baixo. Para mim, tá de boa. Quer falar, Ailton? Para mim também.
Pra mim também tá de boa. Tá baixinho, mas dá pra ouvir. É, eu não sei se eu entendi errado, mas quando fala ali nos padrões mais elevados, eu acredito que esse grupo, se nós não estamos no padrão mais elevado, mas acho que estamos buscando, pelo menos, né? Elevar Eu o vejo, padrão. eu vejo que estamos não que estamos no padrão mais elevado, mas construindo, sei lá. Buscando, né? Que a gente pode se encaixar nessas pessoas de boa vontade, pelo menos, né? Isso, e a gente se encaixa nas pessoas de boa vontade, isso. É porque eu acho que eu me pergunto, onde estão os discípulos de hoje, né? Que não são essas pessoas de boa vontade, né? Então acho que a gente está resgatando essa posição de discípulo realmente, né? Onde é que tá? Agora eu me perdi aqui. Melhorou o áudio aí, Mário? Opa! Opa, até me assustei. Bastante, viu? Para mim tá bom. É, É, eu, posso eu fazer tinha, Tá. eu tinha me referido que esses padrões, né, esses padrões mais elevados, que as pessoas, né, os indivíduos têm a oferecer, ele está se referindo aos padrões de consciência do parágrafo 6º da página 335, que são as formas de consciência, tá? Ele diz que são formas de consciência expressando padrões de consciência, ou seja, expressando e recebendo padrões de consciência entre os indivíduos. Então, formas de consciência. Por isso que ele, por isso que ele diz, por isso que ele diz para a gente escolher os padrões mais elevados. Por que os padrões elevados? Porque a aparência é um julgamento, é egóico. E isso isso não é evolução, né? Entendeu? Eu acho grosso, eu tenho quase certeza. A É, evolução é um padrão de Rodrigo, consciência. isso também me faz pensar, tipo assim, os velhos hábitos da gente, né? Então, querendo ou não, a gente está saindo de velhos hábitos, né? E que, em alguns momentos, a gente vivia em padrões de consciência semelhantes, né? Então, grupinhos que tinham determinadas formas de se relacionar com o mundo e que, de repente, a gente passou a, a, a superar esses tipos de padrões, né? Então, querendo ou não, uma vez ou outra, pode existir ainda a tentativa de pessoas que a gente convivia tentar convencer a gente a voltar novamente para os velhos hábitos, né? E aí isso acho que inclui também esses padrões que a gente está quebrando, né? E a gente também ter consciência para que não volte a fazer o que fazia antes, né? Sim. Sim, Mudar os Eu nossos acho, padrões, né? eu acho que é muito mais porque todo o processo nosso de as mídias, a vizinhança, os amigos e tal, a gente achou meio que normal achar padrões mais baixos de vibração, né? É engraçado e tal, tem uma criancinha quando fala a gente dá risada, mas hoje, mais consciente, me vejo assim, não faz mais sentido incentivar é, Chris fala bem na carta que é focar naquilo que tu quer ver se perpetuar, né? Então, é focar nessa linha e não naquilo que tu não quer mais que faça parte, que é uma baixa vibração, né? Uhum. E todo o processo, nossa construção e as mídias, até as universidades, a formação deles para os comunicadores da universidade, é o famoso furo de imprensa. Então, é achar o diferente, não achar o igual, o normal. Então, a gente veio de uma forma errada e, graças às cartas, a gente está achando o caminho que eu acho correto, né? O caminho mais evoluído. Sim, com certeza. é, já fiz um comentário, mas uma vez que ele está falando sobre a aparência física de cada cor mudará e também se revestirá de uma nova beleza interior. Contar um fato que eu já falei algumas vezes, que em 2013 eu atendi um fotógrafo
que trabalhava com fotografar objetos para marcas. Então, a Seiko, ele estava trabalhando com uma marca de relógio e ele me contou um fato que eu achei assim muito interessante. Ele fotografava o catálogo dos relógios e haviam escolhido para a marca aquela atriz Paola de Oliveira. E aí ele fotografava o relógio no braço dela e eles trouxeram um fotógrafo dessas celebridades que fotografam para Vogue, para Cláudia, para essas revistas assim, aquele Bob Wolfenson, que fotografava muito para Playboy. E aí ele fotografava o relógio no pulso dela e ele fotografava ela. E aí fotografou, levou um meio-dia, várias horas. E aí eles tinham que escolher algumas fotos para fazerem parte do catálogo. E eles tiraram 1.440 fotos dela com o relógio. E aí eles tinham que escolher 8. E demoraram algumas horas assim. Aí ele fez um comentário que esse era legal. Ele falou assim: sabe por que a Gisele Bündchen ela vale o que cobra? Porque eu tiro 10 fotos e eu aproveito todas, porque ela é inteiramente fotogênica. Não há um ângulo que eu faça, fotografe ela e não esteja totalmente fotogênica. Então, eu não perco tempo com ela. Em uma hora, eu tiro todas as fotos e escolho todas, porque todas estão ótimas. E aí eu fiquei assim, nossa, que coisa mais. E aí é isso. Ela e a Paola de Oliveira, e aí que a gente, não sei, eu entendi que às vezes as pessoas não são tão fotogênicas exatamente porque seus pensamentos não são adequados e acabam por gerar uma energia, uma nuvem escura que anda pelo campo de energia e a pessoa tem que. E o fotógrafo, nesse nível, ele tem a capacidade de observar e acolher momentos bastante assim, onde estão mais limpos, onde aquela nuvem de pensamentos negativos, emoções negativas que as pessoas têm, elas ficam, elas são diluídas. Ele consegue, sei lá, diminuir aquela parte menos que faz as pessoas não serem tão fotogênicas, apenas porque as pessoas normalmente cultivam esses aspectos mais bonitos. Então eu achei assim, essa eu achei muito legal, porque ela realmente é alguém que minha mestre da cura crânica mensurou o tamanho do coração dela, e é enorme. A base dela é enorme. Então, assim, ela tem um bom coração e ajuda muitas instituições de caridade também. Então, ela é bonita por dentro e por fora. Eu acho que isso tem a ver com o estado de espírito, né? E também com a elevação da consciência, né? Porque
Uma vez eu ouvi falar que as facetas do ego costumam aparecer nas imagens. Por isso que nem sempre a gente aparece tão bem nas imagens, porque a gente Sim, expressa muito o que a gente está sentindo, né? E essas facetas, elas se sobrepõem à imagem verdadeira da gente, né? Então, acho que é por aí. Interessante essa observação, né? Porque, assim, de uma certa forma, a gente sabe, uma pessoa que está energeticamente carregada, ou deprimida, ou estressada, né? A gente acaba sentindo, né? Percebendo esse padrão de consciência que a pessoa se encontra, né? E aí pode causar uma certa repulsa, né? Ou uma atração maior. A gente costuma, né? O mundo masculino costuma falar de uma mulher que às vezes não é bonita, mas ela é atraente. E o nome para isso é sex appeal. Não sei exatamente a tradução para esse sex appeal, mas é quando tem essa energia em volta da mulher. É como se fosse um perfume que a pessoa tem, mas é uma coisa natural dela. Ela não faz forçado. Ela não precisa estar de salto alto, vestida de vermelho e com decote. Não é isso. É o natural dela. A pessoa tem uma energia diferenciada da maioria das pessoas. E a gente não encontra isso também todos os dias, né? Não é uma coisa de andar na rua e, aquela lá é, aquela também. É uma coisa bem rara também de se encontrar. Mas tem essa energia, todo mundo tem, todo mundo é, né? Energia. A gente só não tem esse hábito de fazer essa leitura com as pessoas, né? Mas algumas coisas, não sei se é o ego que reconhece, mas tem a atração e a repulsão natural, né? Pelas outras pessoas. sim. Aí é um adendo que eu faço, que na verdade o chakra sexual, que está exatamente no monte pubiano das mulheres, e nos homens não sei exatamente o, o equivalente nos homens. Mas o chakra sexual, quando ele está forte, está bem, ele que traz a energia do para cima, ele que alimenta os chakras, todos os chakras acima dele, até a coroa. Esse chakra, quando ele está bem, bem mesmo, ele faz com que você consiga atrair o outro. Ele é um chakra que faz com que você entre numa loja e todos os vendedores cheguem para você e comecem, cumprimentam você e assim, querem te atender. Agora, quando ele está mal, ele é aquele é a pessoa que chega num determinado local e nenhum a loja pode estar vazia, mas nenhum dos vendedores chega para você. Você telefona para um call center para falar alguma coisa e a pessoa te distrata, porque a sua energia do chakra sexual, que é o chakra dos relacionamentos, é o chakra que dá atração, não apenas sexual, dá atração em geral. Ele não está bem. Então, quando ele não está bem, ele pode dar vaginismo, muitas doenças que estão ligadas ao sexo mesmo. Então, assim, essa questão do sex appeal tem a ver com o quanto a pessoa tem uma frequência de energia desse chakra. Uhum. Mas tudo é energia e frequência, né? Fala, Ana Tudo é Lúcia. energia e frequência. Oi, não, eu estava aqui pensando em tudo que a gente está falando, né? Por exemplo, você olha uma pessoa e você acha que ela não é bonita, ou que ela é feia. Por um outro lado, tem tudo que a gente identifica fora, a gente tem dentro.
não é? Que a gente fala. Então, eu acho que é muito relativo a gente conseguir analisar isso. Eu acho que está muito mais nos nossos olhos, de como a gente vê, do Uhum, que a pessoa realmente ser bonita ou ser. Né? Porque tem pessoas que eu acho que essa bondade, essa ser boa ou bonita, vem da alma. Eu acho que é uma coisa que a gente capta. Não precisa ter uma beleza física, né? Não precisa É sair assim. linda na foto. Eu acho que é muito mais energético, né? E a gente tomar cuidado de não, não, imagina, aquela pessoa é feia, aquela é, né? Tá julgando a pessoa pela aparência física, uhum. né? Só que eu me questiono um pouco quanto a gente tem que se policiar um pouco, né? Para ver assim. Cristo fala, né? Você tem que ver no outro que ele tem a mesma essência que você, né? A forma física é uma aparência, tudo é energia. Então, não é isso que vai determinar o nosso julgamento. Por isso que eu acho que ele fala escolher os padrões mais elevados, né? Eu acho que com um padrão mais elevado, a gente consegue identificar sempre no outro esse lado belo que é o divino que está dentro dele. Definitivamente eu entendo que a aparência das coisas, e eu estou falando de todas as coisas aqui, não é só a humana, né? O objetivo da consciência, o objetivo da consciência em se expressar individualmente, né, materializando-se, é de se auto-experimentar. Esse é o objetivo dele em se individualizar. Então, se ele está auto-experimentando, se experienciando, ele tem um propósito com isso, que é elevação. Ele está evoluindo através da sua individualização. Então, essa questão de a gente já sabe que ser feio ou bonito, alto, baixo, isso é uma questão da dualidade, né, dessa dimensão aqui, que padroniza, né, cria padrões, né, principalmente o da beleza. Então, veja bem, o que é feio para que ele provoque uma experiência no outro que está vendo. A mesma coisa é o belo. Mas então você fala assim, tem a beleza humana, tem a beleza da natureza, né, da criação como um todo. Tem várias belezas, né? Então, essa beleza ou não, os padrões, né, da consciência, a aparência disso é para que a consciência evolua nessa experiência. Então, isso vai existir de qualquer forma. É padrão da consciência. Ele está se experimentando. Então, ele vai criar a deformação, ele vai criar a forma bela, ele vai criar o informal, ele vai criar o formal, ele vai criar o amargo e o doce, ele vai criar tudo. Tudo é experiência dele para ele. Nós, na nossa mente humana, é que falhamos nisso. É o ego. Lembremos disso. Por isso que ele chama para consciência. Ele chama para entender isso. Não é o exterior, é o é a forma de consciência, né? Padrão de consciência. Isso é pessoal, né? Cada um sabe como está o próprio padrão de consciência, né? Vamos escolher os mais elevados que o mundo tem para oferecer. Eu acho que assim, ó, naturalmente a gente acaba pegando, às vezes, o impulso egoísta do ego, eventualmente. Mas ao perceber-se, ao dar-se conta disso, a gente já começa, eu começo a. É mais fácil falar no plural, né? No outro, mas o correto é falar no eu. E eu, às vezes, demoro um pouquinho para perceber quando é o ego e quando é algo mais divino. Normalmente, o divino você dá uma respirada. Eu, uns segundos a mais, eu tenho tendência a ser mais assertivo. Eu consigo diferenciar o impulso egoísta do ego, que provavelmente ia ser, para algo mais elevado. Então, é muito sutil. Mas eu quero voltar na parte aqui da carta que ele fala do uma nova cor virá. E essa parte ficou meio, fiquei meio pensativo nela. Vai mudar a nossa cor de pele? Eu que sou eu que sou branco, branquelo, vou ficar, quem sabe, mais. Eu não sei.
dá de entender que é isso, né? Ele diz: a aparência física de cada cor mudará e também se revestirá de uma nova beleza interior. A nobreza exterior, sim. Mas a cor também. Bom, se ele está falando. É porque ele está apontando aí, Hilton, para o padrão de consciência e não para a física. Se a gente vamos disruptar, Perfeito. É, disruptar a mente, né? não é Ele, que a pele muda, olhar para a pele muda. Isso. porque Talvez É, seja você não vai ver, transparente. porque você não vai ver mais apenas o exterior da pessoa, o material. Você vai ver além disso. Talvez as pessoas todas deixem de ter cor. Fique todo mundo transparente, por exemplo. Imagina, se todo mundo fosse transparente, você não ia chamar alguém de preto, de amarelo ou de vermelho, porque todo mundo é transparente de agora em diante. E aí você olha como uma criança, né? Quando a criança olha, É, ela não tem esse racismo. tem alguns livros da teosofia que falam assim: nós estamos na sétima ronda, onde a possibilidade de muitas encarnações, mais ou menos 800 encarnações por indivíduo, e como a gente sabe que há, vai haver o florescimento, nós trabalhamos com apenas 2 fitas de DNA. Nós temos 24. Então, quando essas fitas forem sendo ativadas, estão sendo ativadas, porque a gente está conseguindo obter muito mais informações de uma forma mais clara e também muitas habilidades parapsíquicas que estão aparecendo e que vão se tornar parte daquilo que é nosso, é, é o nosso, é o que está em nós. Vai apenas se expandir. Na sétima ronda, vai haver o florescimento e o engrandecimento do povo negro, porque a sexta ela tem a ver com um crescimento do nosso crânio. Uma das coisas que vai ter é o crescimento do nosso crânio, vai ficar mais alongado e os membros mais finos. E ainda é a sexta. A sétima ronda, que vai envolver daqui alguns milhares de anos, não, milhares não, 2.000 anos, vai haver o florescimento de tudo aquilo que está ligado aos negros. E aí sim, então pode haver essa alteração na cor especificamente, porque a gente não sabe o que é a ativação todas as fitas de DNA vão ocasionar em nós. Muito provavelmente haverá cores de peles interessantes por aí. Mas isso é algo que não está nas cartas especificamente. Mas ele dá indícios, né? Vamos aguardar. Quer falar, Sim. Oswaldo? não, eu falo assim sobre as cores de pele, que quando ele utiliza esse termo, é que elas deixaram de ser importantes, mais importantes para nós, no nosso julgamento. Então não vai haver julgamento mais, vai haver só amor. Por isso que essa cor vai desaparecer. O negro vai continuar negro, o branco vai continuar branco, o cafuso do mesmo jeito, todas as cores de peles.
Só que elas vão ser tão harmonizadas pelo amor que elas não vão se destacar. Não é na visão periférica que nós temos. Isso vai deixar de ser importante, porque nós vamos estar em contato mais além, com a nossa própria realidade, não interessando a aparência. Eu vejo assim por isso que ele fala aí que as cores de pele se mostrarão uma nova beleza interior, a qual ninguém será capaz de resistir. Tá vendo aí? Então, é por conta do interior que vai se elevar muito essa unicidade, essa integração que nós estamos caminhando para ela, isso vai fazer com que desapareça. Agora, o Cristo fala na carta 8 de que quando você está promovendo o seu trabalho de cura interior da sua consciência, a sua pele reflete isso. Ela tende a se mostrar mais pura. Mais pura, às vezes, é igual no meu caso, eu tinha pele manchada no rosto, com aquelas manchas escuras. A partir do momento do meu processo de meditação, elas desapareceram. Eu vejo isso assim, mas aqui nesse caso específico aqui, o Cristo fala que quando a gente escolher os padrões mais elevados, que são os padrões de amor incondicional, para enxergar tudo, não interessa a cor, seja qual for a cor, a pessoa é linda, maravilhosa, e isso não tem como você resistir e dizer que não é linda, porque ela não vai estar linda, ela é linda. É diferente uma coisa e outra. Então, o julgamento desaparece aqui e fica só os olhos do amor. Diante dos olhos do amor, todos são maravilhosos. Tanto a Gisele Bündchen, como aquela menina Angelina Jolie, como, assim, as mulheres mais prendadas no físico. E quanto aqueles que são bem mais humildes nessa parte. Todos têm a mesma beleza e todos são maravilhosos, e como muito bem disse o Rodrigo, a consciência está experimentando essas facetas. Mas tudo é amor, e sendo o amor puro, tudo é lindo, tudo é belo. E, olha, a gente tem que lembrar que tudo é consciência, né? Tudo é consciência. Então, até os lugares mais inomináveis, até as ações mais inomináveis e impensáveis, é a consciência se manifestando e se experimentando. Então, não dá para ficar preso, né, ao padrão de beleza, né? Porque isso é só uma percepção do sentido visual, que é dos cinco sentidos que o corpo humano tem, que percebe o mundo, né, o material. Mas a realidade mesmo No é carro, outra. deixa eu ver. Sem passar pelo glorioso inferno, não é possível alcançar os céus. A última vez ele no carro. Continuamos? Sim. Vamos. Quando estas cartas tiverem sido distribuídas no mundo inteiro e grupos de pessoas se reunirem para viver segundo as leis espirituais da existência, tais grupos perceberão que estão vivendo vidas harmoniosamente protegidas, ainda que possa existir o caos ao redor deles. Por toda parte, aqueles que se reunirem para aprender como entrar e viver na totalidade do ser, aqui chamei de o reino dos céus, há 2000 anos, descobrirão sem dúvida que suas circunstâncias de vida mudarão. Encorajo-os vivamente a se reunirem aos domingos para conversarem sobre as muitas bênçãos recebidas, agradecerem sinceramente e de todo o coração
e a elevarem suas mentes em louvor daquele que lhe deu o ser. Meditem, meditem juntos para que, através de suas mentes, atraiam a consciência divina à consciência mundial, a fim de que a natureza do divino possa cada vez mais impregnar a natureza da psique mundial com o seu próprio amor transcendente. Estes grupos emitirão uma energia de consciência espiritual que influenciará as energias ao redor, mentais ao redor. Eu gostaria que recordassem que o mundo não estava numa situação tão perigosa quando as igrejas em todo o planeta se reuniam aos domingos para adorar a Deus. Esse tempo já passou. Vocês não adorarão mais a Deus. Ele está Vocês falando aqui. construirão. Calma, Celina, calma. Botou a quarta e foi embora. Ele está falando aqui da meditação mundial que a gente fez aí, né? No domingo, quando ele fala, esses grupos emitirão uma energia de consciência espiritual que influenciará as energias mentais ao redor. E ele recomenda que a meditação seja feita junto. Não tem essa de alguém falou lá que não pode meditar junto, não. Isso daí não existe. Não é para separar a gente, não, é para unir. E ele também fala aqui no parágrafo de cima sobre essa vontade que a gente tem de uma comunidade, de viver juntos, né? De estarmos próximos uns dos outros. E ele diz: encorajo-os vivamente a se reunirem aos domingos para conversarem sobre as muitas bênçãos recebidas, para agradecerem sinceramente, de todo o coração, e a elevarem suas mentes em louvor daquele que lhe deu o ser, a nossa fonte do ser, Pai, Mãe, Vida, consciência divina. E esse mundo, essa situação aí do mundo, ele não estava numa situação tão perigosa. Ele tá se referindo aí à carta um, né? Lá no século XIX, quando houve aquele movimento, né? E as Isso. pessoas conseguiram acessar a consciência, né? Mas por falta de entendimento dessa consciência, né? Do todo, eles se perderam, né? Acabaram se perdendo. Silvio colocou aqui, né? A meditação conjunta forma uma egrégora de luz intensa. Sim, com certeza. Está todo mundo vibrando, né? Porque assim, se a gente tem a capacidade de vibrar negativamente e criar falhas no nosso planeta, com certeza a gente tem a mesma capacidade de vibrar junto positivamente e reconstruir uma vida muito melhor, a visão mais abundante para o nosso planeta. Então, é aquilo que a gente vai escolher. Quais são os padrões que a gente vai escolher de frequência para a nossa consciência? Os mais elevados ou os mais baixos? Os mais baixos vão criar praga, doença, peste, AIDS, né? O vírus da AIDS, como ele mesmo fala, que não foi criado uma coisa assim, né? Do bicho, do macaco, do não sei o quê. Não, padrão de consciência humano. E quando a gente melhorar esse padrão de consciência, ele também diz que não haverão mais pragas, não haverão mais nem gafanhoto para comer a plantação. E não vai ter mais pernilongo me picando. E vai ser Isso. uma vez. Tirou do meu pensamento, viu, Roberto? Vai ter mais muriçoca, nem maruim. É, ficar livre dessas É. coisas. Mas assim, se você entregar o pernilongo para a consciência, Ele vai picar a consciência. pois é, mas assim, você tem que. Você ensinou. Eu lembro que você, há um tempo atrás, né, falava pra gente assim: olha,
né? A gente até leu o texto, né? Que a consciência está no mosquito, né? Está na ameba, está no mamute, né? Está em todo lugar. Tá, Então, você matar os bichos você você tá esmagando a consciência, né? tá Você plantando mesmo. para colher. Pois é, então vai colher, né? Por causa disso, eu fiquei me policiando. Hoje, para mim, hoje difícil demais eu fazer alguma coisa contra qualquer tipo de inseto. Eu não consigo mais. Eu fico pensando o tempo todo. Se eu matar esse pernilongo aqui, vai voltar para mim, né? Se eu matar essa aranha, vai voltar para mim. Então esses dias entrou uma lagartixa aqui no meu banheiro. Aí eu olhei para ela e falei assim: Ô, consciência, obrigado. Agora eu sei. Agora eu sei, porque lagartixa gosta de barata, gosta de escorpião, né? Come tudo aquilo, né? E as teias de aranha eu deixo nos cantinhos para os pernilongos irem para lá, né? Bater na teia de aranha, a aranha come. Então tá tudo certo aqui. Tá tudo em equilíbrio. Eu deixo que o equilíbrio aconteça por si só. É o melhor. É o melhor. Essa semana apareceu uma traça. Lá em casa vive aparecendo traça. Aquelas pequenininhas, né? E elas ficam enroladinhas assim, mas elas andam, né? É, Aí eu tenho um potinho lá de maionese, potinho de plástico, e eu sempre pego todos os bichos. Tudo que eu puder pegar, eu pego lá. Olha lá, o Silvio está dizendo, Rodrigues, a natureza agradece. É o equilíbrio. Aí eu mas peguei a traça, peguei com papel e coloquei ela dentro do potinho. Isso era de noite, estava chovendo, choveu bastante, né? E quando está chovendo, eu não ponho os bichos para fora, eu deixo no pote até o dia seguinte. Aí de manhã, né, tava sol, né, sol brilhante. Aí eu fui lá em cima do muro, abri a tampinha, virei, bati ali, ela caiu lá em cima do muro. E eu nem sei para onde ela foi, mas ficou em cima do muro ali para poder escolher para onde ir. Mas também não soltei na chuva, não, porque na chuva também é ruim, né? Meio cruel soltar na chuva assim. Eu às vezes capturo e espero, né, para o momento certo para liberar também. é uma boa estratégia. A gente não gostaria, eu não gostaria, né, que me pusessem para fora de casa num dia de chuva, né? Ana Lúcia Gomes está saindo, bom descanso, bons estudos para nós até sexta-feira, Ana. Continuamos mais um pouquinho? Sim, Vamos. esse tempo já passou. Vocês não adorarão mais a Deus. Vocês construirão uma forte compreensão da consciência divina universalmente presente. Sua universalidade e a extensão de sua criatividade estarão cada vez mais firmemente enraizadas em suas mentes por meio do louvor sincero. No silêncio e na quietude, vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e de seus corações. Assim, pouco a pouco, vocês serão unificados e a consciência divina se afastará cada vez mais do mundo, tal como era a sua primeira intenção. Esse pedaço ele é bem importante, né? Quando a gente faz a leitura dessa petição no começo das reuniões que eu leio, né? É justamente sobre isso. Quando ele diz aqui, no silêncio e na quietude, então a gente já sabe que isso é a meditação que a gente faz, né? Oração e meditação. Vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e dos seus corações, ou seja, dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, que a consciência divina envolva e penetre as células da nossa mente, do nosso coração e do nosso corpo. Tome conta, né, realmente de nós. Essa é a entrega. E não é uma entrega de o soldado que se entrega para o inimigo lá, se rende.
Não, é uma entrega onde a gente vai trabalhar juntos, mas com a consciência, com a direção da consciência divina que tudo sabe, né? Como ele pergunta aqui, como ele fala, né? A consciência divina sabe sobre nós para os próximos 10 anos, por toda a eternidade. E nós, né, no ego, na pequenez do ego, a gente não consegue ver, às vezes, o motivo das coisas acontecendo, né? Por que que acontece daquele jeito? Nesse livreto, Rodrigues, você que leu deve lembrar. Nas perguntas e respostas, alguém pergunta por que que os bebês morrem, né? E a Canal responde, a gente não tem consciência do porquê aquela alma está passando aquela situação. Às vezes é só o tempo que precisa, às vezes é o ensinamento para o pai, para a mãe, para a família, né? O desapego que a gente tem que aprender. Enfim, a gente não sabe. E aí a gente fica, às vezes, revoltado com Deus, né? Quem tem um filho pequenininho perde o filho, pode se revoltar, pode acreditar que não existe justiça, porque não enxerga, porque não conhece a história toda. Então a gente só pega lá um fragmento, né, do nosso dia, da nossa vida, desse momento, né, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Estava indo tudo tão bem e aí aconteceu alguma coisa. E a gente fica sem entender por quê. Porque a gente ainda tem o ego dominando a nossa mente. Se a gente entregar amorosamente, né? Se a gente convidar, nem entregar, ele fala. Se a gente se dirigir para a consciência divina e amorosamente a convidar para tomar posse da nossa mente e do nosso coração. Assim, pouco a pouco, nós seremos unificados com a consciência divina e ela se apossará cada vez mais do mundo, tal como era a sua. Esse sua é a intenção da consciência divina. A primeira intenção era essa. Nesse parágrafo também, essa parte, quando eu tento pensar, analisar sobre que essa era a primeira intenção, às vezes, na minha pequenez, eu me pergunto, será que aconteceu alguma coisa errada? Alguma coisa saiu do controle? Será que, poxa vida, se a primeira intenção da consciência divina era se apossar cada vez mais do mundo, e isso não aconteceu logo de início, será que alguma coisa, né, tinha escapado do controle? Ou foi proposital que tudo escapasse do controle para que lá no final isso realmente aconteça? Lá no final, que eu digo é quando todo mundo tiver na consciência crística como Cristo está, como os mestres estão ali também. Será que já foi tudo programado? Creio que sim. Quero crer que sim. Porque de todo esse sofrimento que a humanidade vem tendo, vamos falar só da humanidade, não vamos nem falar dos animais, né? Porque se a gente vê que as árvores foram arrancadas, a gente vê na televisão, mas ninguém fala quantos ninhos de passarinho tinha ali. Ninguém fala quantos filhotes, né, de passarinho estavam no ninho naquele momento de tempestade. E não precisa nem ter arrancado a árvore, né, para o ninho ter caído. Basta uma dessas ventanias que andou tendo aí. E não é só passarinho. A gente está falando aqui de pegar formiga e colocar para fora, pegar uma barata e jogar fora e não matar. Mas essa matança, entre aspas, ela acontece na natureza, com frequência. Então, o vento é consciência, o passarinho é consciência, o filhotinho, né, do passarinho é consciência. Uma tempestade, uma chuva forte é consciência. Matou o passarinho? Será que a gente tem que ficar com dó do passarinho? Qual é o nosso papel nisso tudo, né?
quais são os padrões de consciência que a gente passa a ter quando a gente analisa esse tipo de coisa. E Cristo pede para que a gente tenha uma empatia saudável, né? O que que a gente pode fazer? Não é sentar do lado do passarinho e ficar chorando que ele morreu, né? Essa é uma empatia doentia, aquela empatia que ele fala sobre as chagas que ele teve, né, da crucificação, que algumas pessoas chegam a manifestar no próprio corpo físico. Então, não é isso. Sobre o que você falou aí, né, da primeira intenção, é, aqui na carta 6, página 207, Cristo deixa bem claro que foi essa falha, né? A falha não foi da consciência. Ele diz assim: é o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. E aqui no texto complementar primeiro, na página 14, ele diz assim: o seu mundo inteiro não é nada mais do que uma gigantesca forma de energia de consciência composta de bilhões de formas de consciência individuais. Estas provêm do e apoiam-se no vazio da consciência universal, o qual você poderia chamar de Deus, que vem evoluindo desde o aparente nada até o seu estado atual, através do processo de seus próprios desejos e anseios. Portanto, tente compreender que diariamente, quando derrama a consciência de seu ego em seu mundo através de seus pensamentos, palavras e ações, você emite formas de consciência que são totalmente contrárias às leis da consciência universal. E é o amor. Então não há erro, não há bug nesse sistema. Na verdade, o que acontece é que o ego, ele é perfeito, ele tem a função dele, ele está cumprindo a função dele, proteger, dar sobrevivência ao indivíduo. Agora, a psique do indivíduo é que, por conta da criação, né, ele vem evoluindo, mas ele não consegue se libertar disso. E aí ele deixa que esse impulso egóico tome controle da vida, ao invés de permitir que a consciência divina, que é a alma, né, que é a alma, a chama viva da consciência, faça esse controle. O processo que nós estamos passando aqui nesse curso de maestria é aprender a permitir que a alma tome o controle da vida ao invés do impulso Do egóico. ego. É. Então, mas isso já era sabido, né? Isso é mais interessante. Porque a consciência divina, como Cristo fala, ela sabe, né, dos seus amanhãs, dos próximos 10 anos e toda a eternidade. Então, isso era sabido. Então, essa intenção primeira de que a consciência divina se apoderasse cada vez mais do mundo, já era a Sim, intenção. a intenção. Mas sabendo que, eu acho que se a gente fizer a analogia, é como jogar uma pedra de uma montanha, sabendo que quando ela chegar lá embaixo, aquela pedra vai estar numa forma de bola lisa, de tanto que ela rolou, batendo, né, quicando, essa pedra vai se transformar, chegar lá embaixo numa esfera perfeita, porque vai se lapidando, né? Eu acho que esse início Big Bang, aquele caos todo que aconteceu, já tinha um propósito, né? E esse propósito é aonde a gente vai chegar, na consciência crística, onde todo ser senciente vai chegar na consciência crística. E não importa quanto tempo isso vai durar, porque o tempo só nós que contamos, né? E E, através de tropeços que a gente vai se elevando, vai subindo. Fala, Oswaldo. mas é isso mesmo. E sabendo que quando tudo vem para iniciar aqui na existência, vem puro pela inocência, pela ignorância da prática. Agora, quando a gente está voltando puro por sapiência, por conhecer a prática.
É esse que é o propósito. Não existe nenhum lugar ruim. Tudo está dentro do bojo da consciência divina, até os horrores inomináveis, das perversões de consciência. Até aquele negócio lá, você falando da criança que morre e tão logo nasce, mas o que eu mais penso ainda por um ser humano que nasce aí sem braço, sem perna, só o tronco. É, E eles realizam maravilhas que deixam os pseudos normais boquiabertos. é, São palestrantes motivacionais, são pessoas da autoestima lá em cima, a visão espiritual elevadíssima, entendeu? Então, tudo tem, rapaz, tem o seu lugar. Tudo está dentro do processo de experimento da consciência divina. É claro que a consciência divina que iniciou o trabalho era uma, mas a que está finalizando o trabalho é outra, muito mais rica em sabedoria. Ela não só fez o curso na universidade, não, ela pôs a mão na massa, ela experimentou, e ela agora se tornou exímia construtora, por sabedoria, por sapiência, mas não por ignorância. Agora nós temos que voltar a ser criança. Mas então por que eu deixei de ser criança? Porque eu precisava deixar de ser criança. Para eu experimentar tudo, passar tudo e reconhecer que o estado de pureza da criança, sabendo daquele estado, é o melhor estado. Principalmente para nós que vamos chegando mais no fim da corda. Essa alegria, rapaz, na velhice não tem coisa que não tem nada que se assemelhe. Essa alegria, essa coisa que toma conta do nosso interior, que nos deixa preparados para passar para a dimensão, para a próxima dimensão, com uma alegria incomensurável. Por quê? Entramos inocentes na jornada. E diante de tantas lutas e sofrimentos e experimentos, nós aprendemos muito e voltamos sapientes, encerrando tudo no círculo. Então, eu vejo assim, que isso tudo está no processo. É igual o Cristo fala, quando ele saiu tão eufórico lá da iluminação. Ele saiu tão eufórico e ele era tão preocupado com o sofrimento dos outros que ele era um altruísta que sentava no lugar das pessoas, ele sentia dor, ele tomava dor para ele. E aí, por conta disso, ele voltou com essa consciência dele ainda, que não estava totalmente... Ela não estava limpa, porque foi a partir dali que ele começou a trabalhar, a partir das primeiras tentações. Então, ele foi limpo lá nas programações, que ele conheceu a verdade, mas aí ele tinha que limpar a consciência humana dele. Na espiritualidade, ele estava genuíno, mas na vivência, na existência, ele tinha que trabalhar, ele tinha que promover essa limpeza. Então, ele saiu ali, e por isso que ele saltou de alegria. Falava, nossa, agora eu tenho tudo para me tirar aquelas pessoas do sofrimento. Não, agora eu vou chegar e eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Até que o homem do pão maravilhoso com carne lá jogou o balde de água fria nele. Talvez a sua obra leve milênios. Leve milênios para acontecer. Mas aí, o que acontece? Ele ficou chateado no momento. Quem é que ficou chateado? A consciência humana dele, que agora estava tendo a alegria do conhecimento espiritual, mas não estava comendo, não estava sabendo ainda, ele tinha que experimentar. Ele tinha que vir para a vida prática. Então, quando foi na altura do caminhar dele, a compreensão tomou conta dele e ele foi instruído a fazer o quê? Fale com eles por parábola. Porque não é justo você ir lá e contar os segredos da criação. E o processo que eles têm que passar? É justo você tirar eles do processo? não vai Por ter isso, mérito, né?
A gente precisa de tomar cuidado hoje com o tal do convencimento do outro. A vontade da gente é de convencê-los, Yeah. mas esse não é um papel justo. Nós temos que respeitá-los na condição que eles estão e amá-los na condição que eles estão, pedindo ao Pai por eles para que eles também se abram na visão, para a visão interior, para receber o mesmo conhecimento, mas na hora que tiver que receber. Não a gente acelerando as coisas. Eu meditei muito nessa carta 1 esses dias agora, desses últimos 2 meses, para compreender mais profundamente essas coisas, para a gente poder balizar o que nós estamos fazendo aqui. Do contrário, a gente está morro em ponta de faca. A gente fica enxergando defeito. A gente fica, mas ele está assim, 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 assado. Ele precisava estar desse jeito. Mas o que está sendo mostrado para mim. A incongruência não está nele, está em mim. Por que presta para ele e para mim? Como é que vai ficar? Não, pega isso tudo que você está oferecendo para ele e aplica em você. Aplica em você. Aí, com um exame apressado, você fala, não, não tem nada disso aqui, não. Mas agora que você se engana. Se veio para você, porque você tem que trabalhar isso em você. A mensagem não chega para o outro através de um outro, um terceiro. A mensagem chega direto, o papo é reto. Se veio para mim, ainda que a imagem pintada seja do Roberto, não é para o Roberto, mas é para mim. Hoje eu compreendo isso, depois de levar uns diversos puxão de orelhas. Né? Então é isso que eu percebo também aí essa finalização aqui, que ele nos leva a compreender. Porque quando a gente vai alinhando, unificando na consciência crística, a consciência divina assume sua posição, porque essa é a intenção primeira. A gente ser unos na consciência crística, unos na psique. E aí sim, aí a consciência divina toma conta do mundo, o mundo que vai manifestar para a gente. E tudo vai bem. Posso dar uma informação importante para todos, que o Rodrigues trouxe e você colocou sobre crianças que morrem ao nascer ou durante a gravidez, que há um nome específico porque eu não, é alguma coisa perinatal. As crianças, todos, é uma informação importante, porque no Japão não existe esse tipo de perda no início, todas nascem, porque é uma falta de iodo. Como a alimentação deles envolve muito peixe do mar, eles têm uma quantidade de iodo importante para isso. Então, normalmente, esse é o aspecto físico de perdas de gravidez que não vão a termo, principalmente por causa da falta de iodo. Por isso que todas as mães deviam fazer um acompanhamento para ter uma quantidade de iodo, pode ser por Lugol 5%, mas ter uma quantidade de iodo. O iodo é muito importante para ajudar a formação adequada de uma criança. E elas normalmente vão ser muito inteligentes, porque o iodo é importante para a formação adequada do feto. O outro aspecto espiritual é que há muitas almas que não chegaram a termo em determinadas encarnações. Então, elas tiveram que partir antes.
E aí há um acordo, essas almas que não chegaram a cumprir plenamente aquilo que estava estabelecido e partem antes, elas precisam cumprir esse trecho da caminhada que não foi possível numa determinada encarnação. Então, essas almas pedem para almas irmãs, almas com quem elas tiveram um relacionamento bom, e pedem para que possam vir para cumprir este espaço de tempo. Então, eu segui dois casos, uma diretamente era uma paciente que ela foi a termo chegou aos 9 meses, ela estava indo para São Paulo, no Einstein, para fazer terminar a gestação. E no carro, enquanto ia, ela percebeu que a criança parou os movimentos. E aí que ela nasceu morta, e aí ela veio perguntar. E aí a minha professora, que ia dar um curso logo em seguida, ela perguntou, e foi isso, que há esse processo de, de perder a gravidez, não ir a termo. Mas existe esse componente espiritual. Nos dois casos, houve a perda e o mesmo entendimento. Então, tem esses dois aspectos. Uhum. Eu queria que a De Fátima falasse sobre aquela coisa interessantíssima que aconteceu novamente com ela. Você pode falar, De Fátima? Abre o microfone. Abre o microfone. Qual é a que você está querendo? A que eu lhe contei ultimamente, né? Isso, aquela última. Ai, meu Deus do céu. Peraí, Celina. Dá um toque aí. Vê se tu lembra de alguma É parte. aquela do computador. Do computador. Deixa eu ver como é que foi. Deixa eu só. Agora. Eu estava pensando no rapaz que conserta o meu computador, que resolve essa coisa de internet e tudinho, né? Eu disse, eu vou telefonar para ele que eu estou com problema e fui lavar o prato. Quando eu estou lavando o prato, eu deixei a porta da frente aberta. Aí ele, bom dia! Que eu fui olhar, era ele. Eu disse, você? Ele disse, eu vim instalar a internet aqui do seu vizinho e aproveitei, vim falar com você. Eu disse, eu estou precisando de você, entre. Aí eu fiquei assim, contei para a Celina. Celina, mais uma das minhas. Muito legal. Interessante, né? Porque assim, eu não É, criei tensão em cima, eu não criei tensão. Eu pensei, o que eu digo que é sempre isso, né? Quando você não põe atenção, não pesa, ele flui e vai bater em algum canto. E chega. Aí foi Essa, muito interessante. Era isso aí, Celina, foi a última, né? E eu fiquei muito é essa. Eu fiquei também. obrigada, Celina. Obrigada. essa, Obrigada por partilhar. Obrigada. essa questão da pergunta sobre a morte dos bebês, a pessoa que fez a pergunta, ela só abordou o assunto, as mortes naturais, tá? Bebês que vêm com uma deformação, ou morte súbita, né? Ou que nascem doentes e por aí vai. Mas ele não perguntou, por exemplo, ele não abordou, por exemplo, infanticídio, abortos, né?
Então, a coisa é muito mais complexa, porque a pergunta ficou focada em questões naturais. Por exemplo, aí em Pernambuco, né, recentemente no Brasil, aqui em Pernambuco, houve o caso da Zika, né? Que as mães que pegaram Zika os filhos nasceram com encefalia, né? Que chama? Com Hidrocefalia. hidrocefalia, né? Microencefalia. Uma deformação craniana. Então, você vai ficar. Tá, as mães pegaram um problema de doença tropical, né? E isso se refletiu no feto. E a criança nasceu e morreram, né? Tem pouco tempo de vida, né? Enfim. Então, assim, a complexidade é muito grande. Realmente, é o tipo de questionamento que nós temos que entender que a consciência está num movimento de autoexpressão, se expressando de todas as formas inimagináveis, né? E é ele, e tá tudo certo, tá tudo certo, né? Do trágico ao natural, tá tudo certo, tá tudo acontecendo de forma que a consciência está se experimentando. Se É, expressando. só para. Eu li uma matéria que essa coisa da Zika que deu em mulheres que foram picadas não existe. Elas foram vacinadas num experimento para mulheres gestantes e por isso que o bebê nasceu assim. Porque a Zika só deu aí nesse lugar, não deu em outra parte do Brasil, só aí. Acontece que o experimento foi feito aí, as mulheres foram vacinadas, por isso que as crianças nasceram com problema. Verdade. Já é informação a mais, né? Não, realmente. E se a gente levar em consideração que a consciência divina está por trás de todo mundo, né? Inclusive por trás dessa experiência, né? É, É do jeito que a vida quer. Entrega e vai. É, isso Bom, aí. Maria Fernanda também está saindo, ótima noite. Acho que a gente pode encerrar aqui, deixar marcado aí para Podemos. sexta-feira para a gente falar sobre um outro tema que também é muito interessante, que é a reencarnação, né? Ótimo. Em página 337. E aí a gente vai encerrar a carta 9, talvez porque é uma folha, né? Outra. 2 páginas. e acaba, né? Então acho que sexta-feira a gente encerra a carta 9 e no sábado a gente começa textos complementares. E vamos fazendo esse levantamento, que vocês tiverem aí, né, sei lá, pegou em algum grupo, alguma coisa. Eu recebi os livros que a Gal mandou. Uma senhora, eu acho que ela, não sei se ela está na Bahia. Ela mandou porque ela falou: eu estou com 70 anos, tem uns livros aqui. Até já faz um tempo, um bom tempo já, eu coloquei no grupo, falando que ia ter e já foi distribuído, inclusive. Se der, eu vou fazer a rifa de um dos livros para a gente levantar dinheiro e fazer uma doação. Talvez para aquele seu grupo, Ana, Pode das ser. crianças, É bem né? legal. É. É. A gente fez a rifa da outra vez, né? Com o livro que o Oswaldo deu, e a gente pode fazer a rifa com esse novo livro também. Mas, enfim. Ela Isso. falou que ela mandou para mim, acho que umas 2 ou 3 cartinhas que a Canal escreveu para ela. Ai, Ai, que legal. Então, assim, eu só não abri porque chegou hoje na casa do meu filho, e Ah, hoje eu peguei a carona com ele e acabei vindo para Santos. Estou em Santos, mas eu volto amanhã. Então, amanhã acho que eu pego. E bom, aí a gente divulga. Não sei se é alguma coisa muito importante, mas ela comentou assim, pode ser, né, um abraço, tá? legal. Mas Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho como está indo a organização aí da segunda meditação, né, mundial. Já está formado um grupo de WhatsApp, que esse grupo vai ser só para postar os informes da meditação.
Então, colocar o convite para as pessoas divulgarem, colocar horários ou colocar coisas relativas. Então, só os administradores podem postar. Eu já tenho o convite do grupo em francês e o grupo em espanhol. O grupo em inglês está se formando com uma pessoa daqui dos Estados Unidos. Então, eu vou colocar lá no grupo de estudos os dois convites que eu já tenho, para vocês, por exemplo, quem conhece o pessoal que fala espanhol, a Celina comentou hoje, né? Ou essa mesmo que fala inglês, o de inglês ainda não, a moça não montou o grupo. Mas da gente começar a divulgar, pode ser que até de repente ela já esteja, porque o grupo de espanhol tem muita gente já. Quem fez foi uma pessoa que participou Tá, de tá estar mesmo. Hein? e Ô, Roberto, desculpa. Diga, Roberto, diga. será que a gente conseguir alguém interpretando em Libras? Libras eu acho até que tem programa, né, Rodrigues? Isso É, é o que ideal, assim, alguns que tem uma sites dama você que pode, tem, alguns né? sites você entra e aparece lá a mãozinha assim, né? Uhum. É para Libras. Então eu acho que deve ter programa, né, que a gente pode colocar e conforme a gente vai falando, a mãozinha lá É, vai gesticulando. Eu acho que pode. então, essa Mas aí pode pode colocar em todos, né? Se for isso, pode colocar em todos os grupos, né? é porque vai ser meio por sala, né? Que eu entendi que vai ter a gente pode ter um tradutor. Uma pessoa perguntou se a gente já tinha tradutor de espanhol, eu falei que não, mas parece que tem alguém que se dispõe a traduzir, né? Vou ver se a Virgínia pode. Porque Então, nesse texto que é colocado diariamente pela Lourdes, quem fez o espanhol foi a Virgínia. E ela não então, fez num espanhol assim contemporâneo de alguma língua. Ela fez um espanhol para a região da América Latina, que todo mundo da América Latina entende. ah, tá, porque esse grupo que tá é mais da Espanha É, mesmo. tem um pouquinho de diferença. É, mas eu acho que é a mesma língua, né? Fala ali. Não, acho que assim, eles se entendem, né? Eu acho que se entendem. Então, aí se essa Virgínia puder entrar no grupo, Eu vou falar com ela. dar mensagem para as administradoras e vai se entendendo ali, porque vai ser esse esquema. Quem quiser se comunicar, manda mensagem direto para as administradoras. No grupo Uhum. de espanhol, eles me colocaram, no grupo de francês, eu falei que não precisava, que é o grupo deles, mas a gente vai partilhar, né? Eu estou lá como membro do grupo, mas não como administradora. Está ocupada demais? Oi? Me dê só esse Vou minuto. pedir para você fechar seu microfone, por favor. Ah, tá. Ah, então é isso, quer dizer, tá caminhando, o horário vai ficar às 11 horas mesmo, porque eu conversei com as pessoas de todos os lugares, o que pode mais para frente é uma vez fazer às 10, que vai favorecer um pouco quem está lá na Indonésia, e da outra vez fazer meio-dia para favorecer quem está lá na ponta do Canadá, entendeu? Para ficar Então, uma hora a mais, em vez de fazer às 6 da manhã, a pessoa faz às 7 da manhã a meditação e a gente faz no Brasil meio-dia, aqui 11. Então, se tiver essa variação, vai ser nesse período, né? O 10, 11 ou meio-dia, mas eles legal. falam 10 horas de Nova York tá ótimo, que é esse horário que a gente fez mesmo, né? Uhum. Então é isso. Quando tiver o grupo de inglês também eu coloco, e aí quem tiver os contatos, eu vi que o Rodrigues falou que entrou num blog de francês, não foi? Então, de repente você Eu, pode. eu Ah, tô, na minha pesquisa, eu encontrei muito material, né? Tanto em PDF, mas é tudo em inglês, né? Em PDF, é, áudios, as cartas em áudio, né? Material em áudio, vídeo, mas a maioria em inglês, né? E tem esse site que eu descobri, esse blog em francês também. Aí eu estou fazendo mineração, estou minerando aqui para ver o que é que.
tem de novidade, diferente, né? Baixar esse material e passar por uma tradução, né? E avaliar, enfim, É auxiliar. levar, levar para as pessoas, ver se é interessante, né? Se é interesse das pessoas. Bem, Rodrigues, para você poder colocar nesses blogs, por exemplo, de francês, colocar o convite para entrar no WhatsApp da meditação, porque aí eles vão saber, né? Uma forma de estar divulgando. Não Legal. sei se dá ou não, eu acho que dá, né? Agora a gente está tentando montar esse convite, né? Fazer, a gente tem mais tempo, ver se faz, não sei se a gente repete o mesmo, faz uma coisa diferente, que daí a gente vai padronizar em fazer nas 4 línguas, mas fazer o mesmo convite, os mesmos dizeres, né? Sim, tem que ser, né? Fica melhor. Está nesse processo aí, né? É. Está crescendo, muita gente na França, sabe? Tem gente da Alemanha que está na Alemanha, mas vai entrar no grupo de inglês. Então, eu acho que a gente vai conseguir dar uma expansão maior, né? Na próxima, dia 18 de maio, vai ser muito legal. Certeza. Então, tá bom, era isso que eu gostaria de falar. Vou colocar algo, quando tiver alguma atualização, eu mando para o Roberto, né? E Também depois o tem nos Roberto grupos. lá, porque eu saí dos grupos, né? Uhum. Mas mandar e você põe no grupo da convivência, Sim, divulga em outros grupos, né? O que, quando a gente tiver alguma coisa. Está caminhando. isso mesmo. Gratidão Até por sexta-feira, pessoal. contribuir. Até Boa sexta. noite, até sexta-feira, bom descanso a todos. Amém. Para todos. Tchau. Boa noite. Tchau, Mário.